Meu filho bateu a cabeça, e agora? Né? Muitas dúvidas giram em torno de bebês que caem da cama, caem do trocador, né? Isso é uma angústia bastante comum no consultório e é normalmente um transtorno e uma intercorrência que tem potencial de gravidade grande, né? E é muito comum as pessoas acharem que não pode deixar o bebê dormir. E aí eu queria falar um pouquinho disso para vocês. Então, primeira coisa, pessoal, existem nuances relacionadas à idade do bebê e mecanismo da queda, né? É claro que bebês muito pequenos, né, principalmente abaixo de 3 meses, quedas precisam ser avaliadas, analisadas, né? O bebê precisa ser examinado e muitas vezes até algum outro exame precisa ser feito. Então, se o bebê tem menos de 3 meses e teve uma queda, né, de alguma altura, bateu a cabeça, é importante que ele seja examinado, pelo menos no pronto-socorro. Para bebês maiores e principalmente se aproximando do primeiro ano de vida, as quedas precisam também ser avaliadas de acordo com o mecanismo do trauma. Normalmente acima de 1 metro é um trauma que já preocupa um pouco mais, mas mesmo a região da cabeça que bateu também muda, né, a nossa análise. Normalmente essa área daqui da frente, pessoal, é uma área que tem um osso bem grosso e normalmente quedas frontais às vezes fazem um hematoma maior, um galo maior, mas muitas vezes não tem muita repercussão, né? Se foi uma queda mais intensa, mais acelerada, uma altura mais elevada, como 1 metro, geralmente a gente precisa avaliar. E aí no bebê, o que eu preciso olhar? Primeira coisa, quando tem um trauma, pega o bebê, acalma, tenta acalmar a criança e tenta olhar se tá sangrando, se parece ter alguma coisa quebrada, né? Se na cabeça faz algum crack, né? Ou seja, indicando alguma fratura, né? Se tem um hematoma muito grande, né? Porque um hematoma muito grande geralmente leva a gente a pensar num mecanismo de trauma mais acelerado. Posso deixar dormir? Sim, a criança normalmente, se tá no horário de sono, tá muito sonolenta, ela vai ficar muito irritada se a gente não deixá-la dormir. Então, não existe essa orientação de não deixar dormir, muito pelo contrário. A irritabilidade excessiva, ela é um sintoma, pode ser um sintoma, né, de algum agravo neurológico mais importante e ela atrapalha a nossa avaliação médica. Então, se tá na hora da soneca, deixa a criança dormir. Olha ali 30, 40 minutos, vê como ela tá, o aspecto dela, se ela parece bem ou se tem algo que preocupa. Tente acordar. Não acordou, normalmente tá difícil de acordar, ela tá esquisita, né, do ponto de vista neurológico, geralmente precisa sim de uma avaliação. Outro sinal de alarme são vômitos em excesso, então a criança caiu, bateu a cabeça, tá vomitando, né, várias vezes, provavelmente você vai precisar procurar o pronto-socorro. Ou a criança bateu a cabeça e tá esquisita, não tá falando coisa com coisa, ou tá com o olhar perdido, ou teve uma convulsão, precisa procurar o pronto-socorro, tá? Normalmente também essa região lateral e aqui de trás costumam ser traumas mais preocupantes. Então, normalmente, se seu filho teve um trauma nessas regiões, ele precisa ser avaliado.